Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos tratar do assunto intitulado Descansando com os Antepassados. O que significa isso? Qual o sentido dessa palavra hebraica? Por que nós encontramos a expressão descansando com seus pais? Irmãos, essa primeira expressão foi dita no livro de Gênesis, capítulo 15 e o verso 15, quando Deus, prometendo a Abraão que depois de tudo que aconteceria, ele iria descansar. E quando chega no capítulo 25, o verso 8, ele confirma aquilo que foi mencionado até então. Ou seja, você morreu, descansou, no caso, e reuniu-se aos seus antepassados, ou reuniu-se com seus pais. Essa expressão, irmãos, simplesmente quer dizer descansar, congregar, descansar com seus pais, reunir-se com seus pais, congregar-se com seus pais. E aqui nós temos vários textos, né? Juízes 2, verso 10, usa a expressão congregado com seus pais. Descansar com seus pais, segundo Reis, capítulo 10, o verso 35. E o capítulo 15, verso 15, tem a promessa de Deus que ele iria descansar, fazendo menção a Abraão. Então, as expressões descansar com seus pais, congregar com seus pais, reunir-se aos seus pais, quer dizer, você vai voltar a ser o que era, mas no sepulcro dos seus antepassados. Isso está querendo dizer no sentido do cemitério. E agora, usando a expressão cemitério, lembra que eu falei para vocês ontem sobre a expressão que eu tenho uma palavra e dá um significado para vocês sobre isso? Só para vocês terem uma ideia. Cemitério, irmãos, vem de uma palavra latina, também de origem grega, cemiterium, que quer dizer lugar de descanso ou lugar de repouso. Em outras palavras, como diz o nosso bom pastor, que nós muito conhecemos, né? Agora deu um branco, rapaz. O pastor que fazia a voz da profecia, o pastor antigo, ele tinha uma expressão que ele dizia assim: o cemitério quer dizer dormitório. Né? Dormitório é um lugar de descanso, um lugar onde a pessoa coloca para dormir. Tem traduções que chegam a expressar como pondo para dormir. Então, cemitério, o significado dele, quer dizer dormitório, lugar de descanso, lugar para repousar. E quando nós encontramos essas expressões aqui na Bíblia, a expressão do livro de 2 Samuel, capítulo 7, o verso 12, é interessante porque faz menção a que Davi dormiria e reuniria os seus pais. Lembre-se que eu falei para vocês ontem de um texto que está lá em Atos, capítulo 2, e o verso 29 a 34, que o próprio Paulo, Pedro, melhor dizendo, falando sobre a Davi, ele fala assim: ele então morreu, foi sepultado, e o seu sepultamento, ou seja, a sua sepultura se encontra conosco. Então, Pedro, demonstra com clareza que quando Davi morreu, ele se encontrava lá, ou seja, o seu corpo se encontrava lá. Em nenhum desses momentos, irmãos, Deus dá esperança de que a pessoa vai se reunir no céu com alguém. Então, a expressão reunir-se com seus pais não deve ser entendida, ou seus antepassados, como que agora ele vai se encontrar com todos. Por quê? Mais adiante, nós encontramos aqui o rei Acais, no capítulo 28 de 2 Crônicas, e o verso 25, a expressão de que Acais também se reúne com seus pais, porém, com a ressalva: ele não foi sepultado no sepulcro dos reis, ou seja, no sepultamento no cemitério dos reis. Logo, ele foi sepultado em um outro lugar. Quando a pessoa era sepultada em um lugar diferente, demonstrava que ele não tinha a mesma linha de raciocínio, ou que ele não era considerado como um bom rei. Ele era colocado num outro cemitério, num outro lugar à parte, mas não nos sepulcros reais. Era como se tivéssemos uma tradição da época, onde as pessoas da família eram reunidos, todos juntos. Lembra-se de quando Jacó morre e faz questão que, quando for sepultado, fosse colocado lá onde os seus pais foram mortos, no campo de Macpela. Abraão também faz o mesmo pedido em relação a Sara. O próprio José, quando é morto lá no Egito, ele pede que seus ossos sejam levados. E aí depois o próprio Moisés, confirmando ou validando o pedido de José, ele, quando sai de lá do Egito, ele leva os ossos de José para ser enterrado também no sepulcro junto. Essa era uma tradição daquela época. As pessoas costumavam morrer, quando morriam, pediam que ela fosse sepultada com os demais. Então, assim, o que nós entendemos aqui é que nós podemos considerar o reunir-se para que os pais pudessem estar juntos, ou seja, a família está junto. E ao estar junto, eles estavam todos mortos. E era uma tradição
era uma tradição que se importava em relação a essa questão de todos. Logo entendemos, irmãos, que a expressão descansar, congregar ou estar reunido envolve todos os mortos estarem no mesmo lugar, mas nunca estarem no céu ou recebendo alguma recompensa. Isso aqui é muito claro. O próprio texto sagrado, quando Paulo faz descrição, no capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses e o verso 18, ele fala assim: depois que a volta de Cristo e todos os mortos ressuscitarem, com os vivos transformados, estaremos então para sempre com o Senhor. E ele fala: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amanhã eu vou falar para vocês sobre a questão histórica de qual Paulo escreveu essa carta, esse capítulo 4, e como estava o povo de Tessalônica naquele momento. Então aqui, irmãos, entendemos que descansar com os seus antepassados quer dizer reunir-se a eles no cemitério. Cemitério, lugar de descanso, lugar de repouso, lugar para, de fato, dormir. E o próprio Jesus falava sobre isso, né? Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou acordá-lo, vou ressuscitá-lo. Essas são as expressões da Bíblia. Então, hoje, nós não devemos tirar o texto bíblico e trazer para uma tradução e uma significação nossa. Nós iremos criar uma discrepância em relação a isso. Seríamos mais felizes se tratarmos o texto bíblico de acordo com o contexto da época, com a sua tradição e com a sua cultura. E dessa forma, com certeza, entenderemos melhor o que Cristo está nos dizendo, o que a Bíblia está nos dizendo, e sim, com nenhuma dúvida, o Espírito Santo nos habilitará a entendermos da melhor forma. Essa é a expressão bíblica do sentido de descansando com seus pais. Que Deus, portanto, nos abençoe e que, se porventura tivermos a descansar o sono da morte, que Ele nos ressuscite na primeira ressurreição. E essa ressurreição nos faça reunir com todos os nossos antepassados e juntos estarmos com Cristo para sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu auxílio, pela Tua presença e, acima de tudo, pelo Teu Divino Espírito Santo a nos auxiliar com a Tua palavra. Perdoa, Pai, nossos pecados, nos ajuda a entendermos cada dia melhor a Tua vontade, de maneira que possamos transmitir aos Teus filhos, nossos irmãos, uma única expressão baseada no assim diz o Senhor. Dá-nos a Tua paz, Senhor, e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos e auxiliem, seja um ministerial na obra missionária de espalhar a palavra de Deus. Deus muito te abençoe e um ótimo dia para você. Até o próximo estudo.